Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão sentindo a presença de Deus, digam glória a Deus. Amém? Sem perca de tempo, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 58. Amém? E depois de expulsá-lo da cidade, começaram a apedrejá-lo, e as testemunhas deixaram a sua capa aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este fez um apelo ao Senhor: Jesus, recebe o meu espírito. Amém? Meus amados irmãos, o texto, ora, nós lemos, fala da história do diácono Estevão. Estevão estava na relação dos 7 diáconos levantados na igreja primitiva. E a Bíblia vai dizer que esse diácono era um diácono diferenciado. As obras dele, apesar de ser diácono, eram obras apostólicas, pois os sinais, os milagres, as maravilhas acompanhavam a mensagem, a pregação e o testemunho de Estevão. Estevão estava causando uma revolta tão grande que Estevão debatia com todo o sinédrio, fariseus, saduceus, e eles não conseguiam resistir à autoridade e à sabedoria pela qual Estevão falava. E uma das ferramentas de Satanás, quando tenta parar o ministério de alguém e não consegue, chama-se calúnia. Satanás vai agora preparar uma calúnia e vai dizer: este homem chamado Estevão, ele blasfemou contra a lei do Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora se reúnem aqueles homens e começam a apedrejar Estevão. Mas o que me chama a atenção é que enquanto apedrejavam Estevão, Estevão estava olhando para cima. Observe que Estevão não vai fazer semblante de dor. A Bíblia diz que a face de Estevão brilhava. Por quê? Porque enquanto apedrejava Estevão, ele estava olhando para cima. Deus estava anestesiando a sua dor. Ninguém consegue ser apedrejado e ficar sorrindo. Ninguém consegue ser apedrejado e ficar com a face brilhando. É porque na verdade Estevão não estava sentindo a dor das pedras que estavam atirando dele. Você não está entendendo? Não, eu vou te explicar. Deixa quem quiser tirar pedra em você, mas enquanto você estiver olhando para cima, olhando para Deus, as pedras que te atira não vai te afetar, porque Deus vai anestesiando a dor da calúnia, a dor da perseguição. Deixa quem quiser te atirar pedra. Irmãos, eu vou adiantar. Estevão foi apedrejado e Estevão cai agora morto. E para surpresa de todos, Estevão não está, pastor, com semblante de dor. E o que me chama a atenção é que quando te pegaram Estevão morto, caído, vão arrancar isso aqui de Estevão, ó, a capa. Pegaram a capa de Estevão e a Bíblia vai dizer que colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, que consistia na morte de Estevão. E na minha Bíblia vai dizer que transferência de capa representa a transferência de unção e transferência de ministério. Eles não sabiam, mas esse Saulo lá na frente se transformaria do apóstolo gentios, porque a unção, a graça, o poder de Deus que estava na vida do diácono vai passar agora para Saulo, que lá na frente vai ter um encontro com Deus e vai se transformar apóstolo gentios. Quando o diabo pensa que está matando o ministério de alguém, derrubando, Deus está sempre levantando o maior com mais poder, com mais autoridade, com mais unção. Quando o diabo pensar que vai te derrubar, a unção de Deus que está na tua vida vai ter transferida para outra pessoa, porque quem manda no teu ministério, na obra de Deus que tem na tua vida, não é o homem, não é ninguém, é aquele que está lá no céu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.